Uma boa noite a todos. Hoje nós vamos estudar o último capítulo do livro Evolução em Dois Mundos, 20º capítulo da segunda parte. Estamos encerrando o nosso estudo e André Luiz guarda para o último capítulo lições fabulosas que vêm complementar todas as ideias que nós discutimos ao longo desses dias que estivemos juntos. Começa ele falando sobre a invasão de micróbios no nosso organismo. Muitas vezes ele falou ao longo deste livro que a nossa mente é quem governa os processos, a instalação dos processos patológicos que acometem tanto a psique do homem quanto o seu corpo físico. E isso acontece porque nós temos modificações perispirituais que são impressas pela nossa mente e nosso corpo espiritual. Porque nos demais capítulos, ele nunca discutiu essa questão e sempre orientou-nos que as patologias, as doenças, elas se instalam no corpo humano porque a mente não está bem. Quando a mente está desequilibrada, o nosso perispírito ele é afetado, que a mente vai imprimir alterações perispirituais que, por consequência, se manifestam no corpo físico. Então ele faz essa abordagem ao longo de todos os capítulos e no começo nós até grifávamos a palavra mente toda vez que ela aparecia e em praticamente todos os capítulos do livro, sem exceção, nós vimos em algum momento a palavra mente, a mente participando de algum processo. E não poderia deixar de ser no final também. Mas a pergunta que ele faz é, quando eu pego uma gripe, que nós sabemos que é de origem viral, quando eu pego uma infecção bacteriana, desenvolvo uma infecção de bexiga, desenvolvo uma pneumonia, que nós sabemos que existem agentes físicos, microbiológicos, que vão causar essas patologias. O que acontece? Então é isso que nós vamos estudar hoje. Por que é que a gente ainda decai e somos susceptíveis às invasões microbianas? A pergunta começa: a invasão microbiana está vinculada às causas espirituais? Excetuados os quadros infecciosos pelos quais se responsabiliza a ausência da higiene comum, as depressões criadas em nós por nós mesmos, nos domínios, no abuso de nossas forças, seja adulterando as trocas vitais do cosmo orgânico, pela rendição ao desequilíbrio, seja estabelecendo perturbações em prejuízo dos outros, plasmam nos tecidos físio-psicossomáticos, ou seja, no perispírito, que nos constituem o veículo de expressão, determinados campos de ruptura na harmonia celular. Então eu tenho invasão microbiana porque eu não lavei direito a verdura, ou eu fui a um restaurante que não preza pela qualidade de higienização dos alimentos e contraí uma bactéria. Então há quadros patológicos que surgem em virtude de uma higienização precária. Nós até sabemos que regiões onde não existe esgoto, água encanada, as pessoas adoecem mais frequentemente. Excetuando esses casos, nós vamos ver que as depressões que geramos, quadros depressivos que nós geramos, ou quadros destrutivos que criamos para outras pessoas, acabam plasmando em nós mesmos, criando condições propícias em nós mesmos para a manifestação das invasões microbiológicas. Verificada a disfunção,
toda a zona atingida pelo desajustamento se torna passível de invasão microbiana. Qual praça desguarnecida? Porque as sentinelas naturais não dispõem de bases necessárias à ação regeneradora que lhes compete, permanecendo muitas vezes em devedor do ponto lesado, buscando delimitar-lhe a presença e jugular-lhe a expansão. Então nós temos bactérias em tudo. Quando nós comemos, uma fruta, por mais que a gente lave, existe um teor de bactérias. Ao lavar por esfregação, por exemplo, como a bucha, nós reduzimos consideravelmente a quantidade de bactérias que vamos colocar dentro do nosso corpo. Mas tudo tem bactéria. O nosso corpo todo é revestido de bactérias, milhões. Então temos todo o tubo gastrointestinal revestido de bactérias. E nós temos células que estão o tempo todo dentro do nosso sistema pulmonar, combatendo as bactérias que estão entrando pelo ar. Porque o tempo todo nós temos bactérias do Marcos, da Solange, seu Benito, que saem da sua respiração e estão na atmosfera. E nós respiramos esse caldo microbiológico com vírus e bactérias. E isso vai dar doença? Depende. Desarticulado, pois, o trabalho sinérgico das células nesse ou naquele tecido, aí se interpõem as unidades mórbidas, quais as do câncer, que nesta doença imprimem acelerado ritmo de crescimento a certos grupamentos celulares, entre as células sãs do órgão em que se instalem, causando tumorações invasoras e metastáticas. O que ele está querendo dizer com isso? Imagina o seguinte, as células todas, elas são como se fossem os tijolos de uma parede, sendo que a distribuição dessa organização varia de acordo com o tipo de órgão que nós estamos estudando. Mas todos os órgãos têm um padrão celular característico que obedece a uma organização, controlada pelo seu conjunto genético, seu DNA, que nós já tivemos a oportunidade de estudar, também controlado pelo nosso perispírito. Então, essa genética funcionando bem, as células se reproduzem num determinado número, se organizam da forma como as células mães e elas são resistentes à disseminação. Vão morrer num tempo certo e vão dividir entre si a nutrição que chega. Já a célula tumoral, ela faz parte de um tecido totalmente desorganizado. Ela sofre o que nós chamamos de mutação, que é uma alteração no DNA, e essa célula, com essa pequenina alteração, ela é removida por uma enzima específica que vai no ponto dessa mutação, corta, tira fora o erro e repara. Toda vez que a mutação acontecer, entenda-se por alteração, essa enzima vai lá, corta, tira o pedacinho danoso e outra vem e repõe do jeito que tem que ser. É como se nós tivéssemos cadeiras aqui no centro, eventualmente as cadeiras se quebram. É óbvio que o dirigente vai escalar alguém para retirar aquela cadeira e colocar outra no lugar. O que acontece quando nós não estamos bem emocionalmente? A nossa capacidade de reparo por essa enzima, retirar o que está danificado, ela reduz. E aí se instala o processo de mutação e as células começam a multiplicar de forma exagerada. Não existe mais o controle de multiplicação, não existe mais a organização. Deixam de ser aquela parede de tijolos perfeitamente organizados. E um tijolo fica assim, o outro fica assado e já não consegue mais manter uma unidade. Certo, formou-se o tumor que nós chamamos de tumor primário, diagnosticou.
Esse tumor primário, ele solta, por exemplo, células para a circulação. E para esse sistema que está do lado da circulação, que é um sistema que faz a aspiração dos líquidos que estão fora dos vasos e joga de volta para a circulação. Esse sistema é o sistema linfático. Essas células se desprendem e voltam para a circulação, mas também são aspiradas pelo sistema linfático, indo se alojar em outros tecidos, por exemplo, como demonstra essa figura, se alojando no pulmão e no cérebro, e a origem primária do tumor foi no intestino. Por que é frequente o tumor intestinal? Pela quantidade de porcariada que a gente come, é um meio riquíssimo em micro-organismo, está cheio de resíduo, e daí a necessidade de fazermos aquele exame que as pessoas não gostam, porque tem um preparo difícil, colonoscopia, principalmente depois dos 50 anos de idade, para que a gente possa pegar quando o estágio está pequeno, antes que essas células se desloquem para o corpo. Quando sentir que houve o sangramento, pode ser tarde, um tumor pode estar instalado. Então nós não podemos ficar esperando com o envelhecimento vir sintomas. Sintomas já, porque é uma área que não sente dor. E aí a gente precisa tomar cuidado de prevenção para evitar que aconteça isso. Por quê? O sistema linfático, representado aqui em verde, é formado por uma cadeia extensa de vasos, aspirando essas células. Podem se alojar aqui atrás, na região posterior da perna, podem se alojar na região da virilha e formar ínguas. Quem teve íngua, todo mundo já passou pelo menos na infância. Quando você tem uma íngua e um machucado perto, a bactéria que entrou daquele machucado faz com que essas regiões do sistema linfático estejam atuando continuamente para remover essa bactéria e impedir um processo infeccioso maior. E como a célula está muito ativa, o órgão está muito ativo, então incha e forma aquele nódulo que nós conhecemos como íngua. O mesmo se dá na cadeia do pescoço. Quando tem uma dor de garganta, pode formar íngua aqui atrás da orelha. E isso mas tem que estar com a dor de garganta, formou a íngua aqui, então é referido que a dor de garganta provavelmente está causando aquele processo. E nas axilas também. Então, o que acontece? Se as células cancerígenas caem nesse sistema, olha que regiões ela pode se instalar. Em praticamente todo o corpo. Fica muito difícil segurar esse processo, e esse processo é chamado de metástase. Então nós temos que estar com o emocional controlado para evitar a formação de células desajustadas e evitar a disseminação através da prevenção. Como dificilmente nós estamos 100% ajustados, nós podemos fazer mutações que não são corrigidas, mas se fazemos exames preventivos, nós vamos descobrir antes que um processo mais sério se instale, ok? Olha, para vocês terem ideia como esse sistema linfático é importante, esse sujeito aqui, tá? Tem um desenho do que aconteceu, ele tem uma parte aqui em cima bloqueada. Provavelmente um tumor, olha o tamanho que fica a perna. Por isso que algumas cirurgias que se faz, que retira o sistema linfático, quando retira a mama, o braço da mulher fica grande. Porque remove o sistema e demacia. Aí se faz a famosa drenagem linfática, que é para impedir que isso aqui se forme, tá? Então vai lá, ó, crescimento a certos agrupamentos celulares entre as células sã do órgão em que se instalem, causando tumorações invasoras e metastáticas. Compreendendo-se, porém, que a mutação no início obedeceu a determinada distonia originária da mente. Então, por que a mutação não foi renovada? Porque a nossa mente não está em equilíbrio, tá? Mostrando aí o que é a mutação. Vibrações sobre as células desorganizadas tiveram o efeito das projeções de um raio-x ou de uma irradiação ultravioleta em aplicações impróprias. Então, nós sabemos que o raio-x em excesso pode fazer com que a gente desenvolva um problema
É tão sério isso que quando a mulher está grávida não deve entrar em salas de raio-x, sala que tem radiação. E se houver um vazamento nuclear em que a substância radioativa é liberada, toda a região é isolada. Há 20 anos atrás acontecia um vazamento desse na Rússia e áreas de acho que 20 quilômetros quadrados foi isolada. E eles observaram, uma notícia muito boa, fiquei feliz de ver, que sem ninguém entrar nessa área, os animais voltaram, foi toda reflorestada e o planeta naquela área se recuperou em 20 anos como uma mata primitiva. Ninguém entrou ainda humano lá, mas eles estão observando será que os animais que estão nessa área de radiação vão sofrer alterações? Então o pessoal está aguardando o tempo, mas o que se notou é que o planeta regenerou. Porque no planeta tem o princípio vital, né? Tem a força divina aí trabalhando, uma maravilha de notícia, embora a tragédia do acidente, né? E radiações ultravioleta, nós usamos filtro solar para quê? Para UV, para impedir que a ultravioleta haja sobre as células, causando mutações nas células e gerando câncer de pele. Emerge então a moléstia por estado secundário em largos processos de desgaste ou devastação. Então o que é um estado secundário? Ou seja, eu tenho um problema e esse problema vai desencadear um outro. Então eu tenho uma perturbação emocional, eu sou muito estressado, muito nervoso, não aceito contrariedade. O que vai acontecer? Eu sou o bambambam, sou eu que mando, o resto tem que me obedecer. O que vai acontecer? Eu estou gerando uma distonia, um desequilíbrio no meu corpo e secundariamente vai surgir uma outra doença. Não precisa ir longe. Quem fica muito nervoso tem dor. Estou com uma dor de estômago, ou estou às vezes com uma dor de cabeça, né? Por que será que eu estou com dor de cabeça? Às vezes ficou muito tenso, está muito preocupado, o pescocinho vai contraindo, o ombro, a musculatura da cabeça repuxa tudo, a cabeça começa a doer no final do dia. Cefaleia tensional, muito bem. Sabe quem desencadeia a cefaleia na gente? Quando a gente fica com muita raiva. Quando alguém sacaneou, a gente ficou com tanta raiva, desencadeou o primeiro episódio. Dificilmente a gente se livra mais. Então nós temos os processos que surgem, as doenças secundárias a desequilíbrios que nós nem imaginamos. Em largo processo de desgaste e devastação. Quer dizer, a gente desgasta tanto o corpo, mas tanto, com irritações, com alimentação sem propósito, com ociosidade sem necessidade, e depois a gente não vai ficar doente. Fica difícil, né, gente? Pela desarmonia a que compele a usina orgânica a esgotar-se debalde na tarefa ingente da própria reabilitação no plano carnal, quando o enfermo, sem atitude de renovação moral, sem humildade e paciência, espírito de serviço e devotamento ao bem, não consegue assimilar as correntes benéficas do amor divino que circulam incessantes. Então tem uma coisa boa, mas outra notícia boa que ele dá. O amor divino está entre nós, circulando, e nós estamos mergulhados no amor divino como peixes no oceano, sendo representativo nessa imagem figurativa, o amor divino, a água. Tá? Então, se nós estamos em equilíbrio, nós não conseguimos assimilar esses fluidos. É o que a entidade amiga sempre fala no nosso trabalho de cura. Quer a tua serenidade, a tua confiança, que nós passaremos lá hoje à noite. Não adianta nada o indivíduo estar estabanado. E uma vez eu fui ficar acordada para ver se eles chegavam. Né? Lógico que eles não iam perder tempo comigo. Passei a noite, a primeira vez, passei a noite sem dormir, esperando. Então vamos lá. Amor divino que circula incessante em torno de todas as criaturas, por intermédio de agentes distintos e inumeráveis, a todos estimulando para o máximo aproveitamento da existência na Terra. Quando o doente, porém, adota comportamento favorável a si mesmo pela simpatia que instila no próximo, as forças físicas encontram sólido apoio nas radiações de solidariedade e reconhecimento que absorve de quantos lhe reconhecem um auxílio direto. Então, um abraço que você dá no seu semelhante, uma palavra de otimismo, uma palavra de conforto, o indivíduo fala, obrigado, era tudo que eu precisava ouvir. Aquele obrigado, você já ganhou
um benefício com isso. Tá? Então a gente tem que agradecer muito também aquelas pessoas que nos fazem bem, porque ao agradecer eles vão receber o bem também. Conseguindo circunscrever a disfunção aos neoplasmas benignos. Então, viver na Terra é viver num ambiente desfavorável, energeticamente desfavorável, porque nós sabemos que a humanidade está num estágio de grande perturbação ainda, que é um hospital-escola. Ou estamos doentes ou estamos aprendendo. Mas, ao praticar o bem nesse ambiente, nós criamos energias favoráveis ao nosso redor, que incrustam o nosso tumor, que porventura venha a surgir, tornando benigno. E o tumor benigno não faz metástase, não prolifera, não disputa a comida com as células normais, né? Nós observamos então que os atos de bondade, eles acabam sendo vamos dizer, uma vacina para que a gente fique bem. Agora, como a gente come muita tranqueira, todos os antes da vida, os conservantes, estabilizantes, aromatizantes, podem levar alterações? Podem, mas é impossível comer sem isso. E os tóxicos, os agrotóxicos que nós ingerimos e não sabemos, a gente só sente o gosto quando põe na boca, né? Fala, nossa, esse negócio tá com gosto de veneno. Mas como é que nós vamos fugir disso se isso é a lei do nosso país? Se tivesse merecimento, teríamos nascido num país dos orgânicos, mas não tivemos, viemos aqui lutar neste Brasil. Então nós vamos estar expostos a essas situações sem qualquer proteção, porque essas situações são danosas. Mas se nós estivermos no caminho do bem, numa boa vibração, nós vamos gerar energia boa e receber o que é bom também, tá? Que ainda respondem à influência organizadora aos tecidos adjacentes. Então, o tumor benigno, ele obedece aos tecidos ao redor, que tem por função organizar, né, que são organizados. Sob o mesmo princípio de relatividade a funcionar, inequívoco entre doença e doente, temos a incursão da tuberculose, da lepra, da brucelose, que é uma doença transmitida aí pelo leite cru das vacas que não são vacinadas, da amebíase, que são os vermes no lugar que a gente vive. Então, olha, da endocardite, que é o coração, ele é revestido por uma película que a gente chama de endocárdio, tá? Então, quando algumas infecções bacterianas são agressivas para o corpo, as bactérias podem se alojar nessa área cardíaca e dar uma inflamação no coração, colocando em risco o seu funcionamento. E da cardiomiopatia chagásica, o que é isso? A cardiomiopatia chagásica, nós temos um agente, um bichinho que ele entra picado por um outro inseto. Isso, geralmente no sítio, doutor. Os insetos inoculam o tripanossoma, o bicho barbeiro, né? Que foi a quase extinção de tanto que as pessoas mataram o bicho barbeiro, mas ainda tem o A. Ele inocula no indivíduo o tripanossoma, que se aloja no músculo cardíaco, no músculo intestinal, gerando no esôfago, gerando dilatações muito grandes. Então a área cardíaca aumenta demais. E quem tem uma área cardíaca muito grande pode sofrer uma arritmia cardíaca que leva a óbito com facilidade. Então essa é uma doença também que pode se encaixar. E de muitas outras enfermidades, sem nos determos na discriminação de todos os processos morbosos, ou seja, de moléstias, cuja relação nos levaria a longo estudo técnico. É que geralmente quase todos eles surgem como fenômenos secundários sobre as zonas de predisposição enfermiça que formamos em nosso próprio corpo pelo desequilíbrio de nossas forças mentais e a gerarem rupturas ou soluções de continuidade. Solução de continuidade são buracos, tá? Não é que está contínuo sem buraco, não. Solução de continuidade são as ruas, por exemplo, de Rio Preto, quando chove muito, no asfalto, né? Fica cheinho de buraco, para lá e para cá.
Então, solução de continuidade é buraco. Nos pontos de interação entre o corpo espiritual e o veículo físico, pelas quais se insinua o assalto microbiano a que sejamos mais particularmente inclinados pela natureza de nossas contas kármicas. Então, quando nós ficamos estressados, preocupados, vai dar hashtag tal ou hashtag tal. E aí você vê, hashtag, de novo, vamos correr, vamos e vai. E se abre, não tem um local que nós não escutemos falar de política. Eu já estou pensando tanto de gente que vai ficar doente na segunda-feira. Por conta do estresse que estamos vivenciando nesse momento, na extensão desse problema e desse envolvimento que todos nós estamos, lutando por nossas ideias, nossos ideais, cada um de um lado, e isso acaba abrindo essas soluções de continuidade. O primeiro vírus que passar perto da gente, a gente pega e manifesta. Quando está muito estressado, começa a surgir herpes. Já ouviram isso? Ah, estou muito trabalho, estou sem dormir, véspera de prova, aparece o herpes labial, herpes nasal ou herpes zoster. Herpes é um vírus que convive conosco, a maioria das pessoas, quando a nossa resistência está baixa, porque estamos extremamente preocupados ou cansados, estressados, ela se manifesta com aquela situação. Como as gripes também, os resfriados, né? Mal acabei de ter um resfriado, estou pegando outro, né? Como uma certa pessoa me relatou recentemente. Então, nós temos aí contas kármicas, muito bem. Consolidado o ataque pela brecha da nossa vulnerabilidade, aparecem as moléstias sintomáticas ou assintomáticas, estabilizando-se ou irradiando-se, conforme as disposições da própria mente, que trabalha ou não para refazer a defensiva orgânica em supremo esforço de reajuste. A mente pode controlar? Pode. Portanto, nós temos que ter uma motivação para viver. Consolidado o ataque pela brecha de nossa vulnerabilidade, aparecem as moléstias sintomáticas ou assintomáticas, estabilizando-se e irradiando-se conforme a disposição da própria mente, que trabalha ou não para refazer a defensiva orgânica em supremo esforço de reajuste, ou que por automatismo admite ou recusa, segundo a posição em que encontra no princípio de causa e efeito, a intromissão desse ou daquele fator patogênico, destinado a expungir dela, em forma de sofrimento, os resíduos do mal, correspondentes ao sofrimento por ela implantado na vida ou no corpo dos semelhantes. Então é a lei de ação e reação, né? Não tem como escapar. Não será lícito, porém, esquecer que o bem constante gera o bem constante e que, mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua. Um gesto de amor cobre uma multidão de pecados. Gradativamente, desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio nascidas a nosso favor em todos aqueles aos quais nos dirigimos a mensagem de entendimento e amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade para eliminar os resquícios de treva que eventualmente circumporem ainda ao fundo mental. Amparo aos outros cria amparo a nós próprios, motivo porque os princípios de Jesus, desterrando de nós animalidade e orgulho, vaidade e cobiça, crueldade e avareza, e exortando-nos à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelece, quando observados, a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente, na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam e articulando-nos as possibilidades imprescindíveis da evolução para Deus. Capítulo psicografado pelo Chico Pedro Leopoldo, em 29 de junho de 58. André Luiz abordou todos os sistemas ao longo dos capítulos e deixou a imunologia para essa aula, em que a gente finaliza, então, este livro. E agradeço aqui ao Dr. Marcos a oportunidade que me deu de estudar esse livro aqui na casa, junto com todos vocês. Aprendi o nome de todos vocês, com muito carinho.
tenho vocês hoje no meu coração. Confesso que eu evolui bastante depois que eu estudei esse livro. Esse livro foi uma bênção no meu caminho. Okay? Muito obrigada a vocês que persistiram até o final. Chegamos a ter 35 pessoas no grupo. Estamos hoje com 15, quase 20 pessoas aqui. É um bom número. Mas agora quem assume o comando da equipe é o Dr. Marcos e o Gilvan. Quero ver agora todo mundo na frente da câmera. E eu deixo vocês de segunda e encontro vocês na quarta.